Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, vamos derrubar mitos cervejeiros ou confirmar alguns que não são mitos. A gente vai também mantê-los de pé. Sabe aquela fake news que é replicada nas mesas de bar, aquelas falácias sobre o consumo, produção, história, etc? A gente quer ajudar a derrubar alguns, pelo menos. Para tal tarefa, chamamos o amigo, cujo podcast é um sucesso tremendo, Henrique Boaventura, do Braçagem Forte. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Bros Beer, Cerveja da Casa e Cervejaria Narcose. Henrique, dá um alô pra galera. Alô, Leute, Henrique Boaventura e Bia e Diego, se cuidem, eu fui chamado de novo. É só o começo. A jornada começou. Jornada do herói. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Cara, eu só me lembrei daquele programa do Bozo, que era, você vai torcer por quem? Pro malhadinho, pro pretinho, pro marronzinho? Vai malhado! Vai malhado! E vou te mostrar 3 cavalinhos. Olha, nós temos um cavalinho que é branco, o pretinho e o malhadinho. Qual que você acha que vai te dar um lindo presentão? Malhado. Um malhado. Você vai torcer bastante? Boa sorte, Arjona! Aguardamos somente sua ordem de largada! Malhado! 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 Esse é o momento que a gente consegue fazer a diferenciação de idade de quem escuta. Quem conhece o Bozo e quem não conhece o Bozo. Exato. Gente, eu sou o Leandro, bem-vindo, Henrique. Mas vocês hoje podem me chamar do Mythbuster. Nossa, caraca. Porra, cuspiu no microfone pra falar Mythbuster. Até porque, assim, o que eu mais quero na vida é derrubar o mito, né? Ô, gente, derrubar o mito vai ser tão bom, derrubar o mito. Tá ok? Exato. Vamos começando aqui e vamos esperar até outubro o resto, hein? Eu até pensei em começar mais agressivo quanto a essa questão do mito, mas eu acho que Leandro foi mais polido, foi mais educado. Isso é um diamante, rapaz. Isso é um diamante. Um jovem bom, né? Porra. Mythbusters, os caçadores de mitos. Especial Zumbi. Bom, já que vamos conversar, vamos beber alguma coisa pra acompanhar essa conversa. E eu quero saber aí, Henrique, o que você tá bebendo? Eu tô bebendo uma água Fonte da Floresta, patrocina nós, porque remédio, né? Tipo, tem gente que envelhece, tem gente que apodrece, e eu tô na segunda categoria. Opa! E então, preciso de água, às vezes, pra me hidratar um pouquinho. Então, cerveja, vou ter que dar um tempinho. E você, Lud? Gente, eu aqui, nessa batalha sommelierística aquática, eu tô bebendo Minalba, em homenagem ao nosso convidado. Segunda gravação da semana, né? O fígado não aguenta. Então, eu tô de aguinha também, Minalba. E você, Mythbuster, o que você tá bebendo aí? É diferentão, então, né? Eu tô bebendo uma Black Princess. Na verdade, eu vou beber uma Black Princess, a Arina Sour, uma Catalina Sour, com açaí e cereja. Isso aí. Peraí. Não fez barulho nenhum. Tá bem representado, hein, Lud? Ai, meu Deus. É isso. Quando ele não abre antes, aí quando ele abre na hora certa, não faz o tss. Coitado. Oh, meu Deus. Ajuda ele, Rubens. Bom, meus amigos, esse programa nem começa se a gente não passar aqui para agradecer e enaltecer os nossos mecenas. Eles nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. São eles: Luiz Henrique Camargo, Rogério Peixoto, Gustavo Faria, Leandro Almeida, Rodrigo Fontana, Luiz Heraldo, Alex Rodrigues, Fábio Bossada,
Bruno Silva, torne você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. É isso, vamos parar de enrolação, Henrique, o cara que tem uma agenda fechada, apertada, disputada aí. Vamos começar logo esse programa? Fechada pra caramba. Mas vamos lá, né? A gente ficou 2 meses tentando agendar. Estamos aqui pra isso, pra conversar. Vamos lá, a nossa brincadeira então é derrubar mito. E o primeiro mito que a gente quer discutir é mito ou verdade de produção de cervejas caseiras. Não é possível fazer cerveja boa em equipamento de alumínio. Mito ou verdade? Eu um dia na minha vida vou saber por que a pessoa fica divulgando isso. Porque tipo, é um desserviço do tamanho de um trem. Abraço pra você que fica divulgando essa parada, mas é mito total, assim, sabe? Gente, todo mundo... Tá, tudo bem. Talvez tenha gente que já tenha nascido num universo onde panelas sejam uma coisa mais moderna. Mas eu, tipo, cresci com panela de alumínio, fazendo arroz, fazendo feijão, fazendo tudo, gente. Sim. E eu nunca vi, lógico, raspar alumínio. Tem um monte de coisa que a gente sabe, tipo, ninguém vai comer alumínio puro. Raspar a panela e comer isso, passar uma esponja de aço lá que seja, e vai comer aquilo. Mas é uma parada que não faz sentido. Não sei se o professor, esse professor renomado, esse professor tão exaltado por aí, né? Se ele tem uma participação em alguma empresa de inox, alguma coisa assim. Mas eu gosto muito de citar o Estevão, que ele sempre fala que ele ganhou um prêmio de melhor cervejeiro caseiro em 2015, com não sei quantas medalhas de ouro, ele e o Lucas Meneghetti fazendo cerveja em panela de alumínio. Então, simplesmente não faz sentido essa afirmação. Tem uma coisa que é importante que tem gente que faz em panela de alumínio, é um material que ele é bem mais barato pra gente comprar inicialmente. É um material que custa pelo menos aí hoje em dia metade pra menos do valor de uma panela de inox, por exemplo. A inox tem várias graduações, né? Tem várias faixas de inox aí. Uhum. Mas se a gente for falar do inox mais barato, que eu não tenho enganado é o 201 ou 301, a gente tá falando de uma panela que custa metade do preço. E ela é totalmente apta a fazer uma cerveja boa. Então não vai ter nenhuma flavor, não vai impactar em nada o sabor. Só pra esse nobre cidadão que acha que consegue sentir gosto de alumínio na cerveja. Então... ele talvez tenha um paladar muito mais aguçado que o meu e tô disposto a botar à prova isso, inclusive. Caraca, desafiou o tio do WhatsApp dos grupos cervejeiros. Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de paternista! Fui criado a leite com pera! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou? Bom, olha, é uma excelente definição. Acabei de fazer inimigos? Como sempre, fiz, mas, né, tamo aí pra isso. É um mito. É um mito. Acima de tudo, é um mito, tá? Tem gente que faz cerveja em panela de alumínio. Nos Estados Unidos é muito comum fazer cerveja naqueles coolers. Aquelas caixas térmicas de plástico pra fazer a mostura aquilo ali, naquela caixa. Então, é muito comum. O material, desde que seja um material atóxico, que não seja um material que vá de alguma forma gerar alguma toxina que vai impactar no teu organismo, tá sussa, tá ok, parte pra cima, vai fazer cerveja. O importante é fazer cerveja. Isso aí. Eu acho que, inclusive, a gente tem que citar aqui, já que a gente tá falando de um tema que tem essa correlação direta, nosso Mecenas Empresarial Cerveja da Casa vai ter diversas opções de kits para todos os preços, para todos os bolsos, né, de todas as possibilidades, para você comprar panelas de alumínio, panelas de inox, biabe, etc. Então, gente, vamos jogar fora essa fake news e produzir cerveja boa também na panelinha de alumínio. Vamos lá, então, agora para o segundo mito ou verdade. Agora é um mito de consumo. Cerveja de garrafa é mais gostosa que a de lata? Cerveja de garrafa é mais gostosa. Tem algumas coisas que a gente precisa colocar aqui em questão. Por que a gente tem essa comparação sempre entre garrafas e lata? Uma coisa que é importante. Garrafas vão ter mais exposição à luz, como as garrafas transparentes ou as garrafas de vidro. Nós temos as garrafas âmbar, que elas têm menos exposição. A cerveja que tá dentro vai ter menos exposição à luz. E a lata, ela é totalmente opaca. Tu não tem exposição à luz. Isso per se, lógico, tem as big players aí. Tem um monte de coisas que são feitas, um monte de processos que são feitos para evitar que exista essa oxidação pela luz da nossa cerveja, que a gente toma no final das contas. Mas é importante pontuar que as garrafas
nem sempre vão passar pelos mesmos processos em todas as cervejarias. As big players, elas têm processos, mas aquela cerveja que é de uma cervejaria menor não vai ter o mesmo processo. Outra coisa que é muito importante é que a presença de oxigênio vai impactar também. Tanto as garrafas quanto as latas, elas têm níveis de presença de oxigênio quando tu tá no invase. Algumas cervejarias têm um invase melhor, outras têm um invase melhor. E isso vai impactar também no resultado final. Quanto mais exposição ao oxigênio, quanto mais exposição à luz que a cerveja vai ter, mais ela vai ser oxidada, pior vai ser o resultado. Então aquela cerveja, vamos usar um exemplo de uma cerveja famosa aí, Raikkonen. Raikkonen tem a cerveja em lata, tem a cerveja em garrafa e tem a cerveja em barrilzinho e tem a cerveja de 300, de 500 ml, de 1 litro. Tem gente que afirma que todas essas têm diferença. É muito provável que tenha? Olha, é uma cervejaria enorme, é uma cervejaria que, deve ter um processo gigantesco de qualidade. É muito pouco provável. Tem também um pouco do fator da pessoa que tá provando. Sempre tem aquela pessoa que vai dizer, o barrilzinho de Raikkonen, paga nós, Raikkonen. Ela vai pegar e vai ter tem um sabor diferente. Ela tem um sabor que a outra não tem. Isso tá relacionado também ao processo. Ela tem uma carbonatação diferente, ela tem um volume diferente que tá ali dentro daquela garrafa, ela tem uma exposição diferente, ela tem um tempo de prateleira diferente. Tudo isso vai impactar. Então, é mito, mas não é mito. Eu diria que ela tá no meio do caminho. Não é que é mais gostosa. Vai ter diferentes coisas. Mas pode ter diferenças. Pode e vai ter. Vai da tua língua falar se é mais gostosa ou menos gostosa. Total. Pensa o seguinte, uma lata, 1 semana na prateleira e uma garrafa que ficou 3 meses na prateleira. Vai ter diferença. Ela não vai ter tanta estabilidade. Quando tu provar as duas, vai dizer, é a mesma cerveja. Não é. Bom, a única observação nessa, eu acho que regionalmente essas opiniões podem mudar, porque a gente já falou com gente do Nordeste aqui, e que lá, além de uma dificuldade maior de invase de lata por questão de preço do próprio maquinário, etc., as grandes, as big players, como você falou, produz para o carnaval uma quantidade muito grande, não sei se sem respeitar os conceitos naturais, não sei, tá? E aí a galera não curte tanto a cerveja de lata no Nordeste como a de garrafa. Então as cervejarias artesanais lá preferem envasar para o público de lá em garrafa por conta do preconceito que a lata sofre lá. Então eu acho que é um mito regional. Cada lugar vai ter o seu mito, a sua verdade sobre esse assunto. Carambas, mais um mito que eu não sabia. Isso de ser tão regionalizado assim. Isso aconteceu. Todo mundo aqui já viu como é que descarrega uma cerveja num ponto de venda, né? Sim. A cerveja vem no sol, gente. A cerveja às vezes fica no sol enquanto não tá indo pra gôndola do supermercado, gente. Infelizmente, somos um país intercontinental, gigantesco. Vai dar problema de alguma forma essa cadeia que a gente tem enorme. É impossível. E também tem esse fator cultural que a Lud falou, assim como tem, se a gente pensar no grande consumidor, que é o fator do hábito de pedir a garrafa, a canela de pedreiro, né? Aquela que vem congelada, né? Acaba se criando ou reforçando esse mito do sabor. Mas vamos voltar para um mito de cervejas caseiras, da produção. Vamos lá. Eu não sei pronunciar essa bodega, tá? E aí eu preciso saber o seguinte. Você precisa fazer trasfega para fazer a maturação. Antes de qualquer coisa, que porra é trasfega? Tá, eu não vou começar dizendo que é um mito, mas é um mito. E vou falar também, trasfega de um líquido é o ato de transferir esse líquido, no caso aqui que a gente está falando da cerveja já finalizada, de um fermentador para um outro recipiente, né, que vai guardar essa cerveja. Basicamente isso que é uma trasfega. Por que é um mito? Tá muito relacionado às origens da fabricação da cerveja em casa, né? Quando a gente fabricava num remoto tempo, nos idos tempos da cerveja moleque, da cerveja marota, os insumos que a gente tinha para fabricar, eles eram insumos que muitas vezes estavam sofridos, chateados, sem vontade de cantar uma bela canção. A levedura é um grande exemplo disso, né? A levedura ia lá, fermentava a cerveja e no final, já era uma levedura que a viabilidade dela era muito baixa. Ela chegava no final do processo da fermentação e já tinha uma grande porcentagem de células mortas. E acontecia um processo que se chama autólise, que basicamente as próprias enzimas da levedura, elas consomem a parede celular e abrem essa célula e joga tudo no ambiente. O que é o ambiente para a célula? A cerveja. E o que isso acontece? Traz off-flavors para a cerveja que vão ser muito relacionados a gosto de carne, gosto de um pouco sangue, metálico. Vão ser esses off-flavors.
Hoje em dia, isso parou de ser um problema. Por quê? Hoje em dia, a gente tem acesso a leveduras frescas. A gente tem laboratórios muito bons aqui no Brasil que fabricam, que produzem, né, essas leveduras com questão de dias, desde a fabricação até chegar na tua casa. Isso deixa de ser um problema. A gente ainda tem algumas exceções que a gente faz essa transferência de líquido, né? Que são, por exemplo, cervejas que vão fazer uma maturação em barris de madeira. Então a gente faz a maturação. Muitas vezes é feita a maturação inicial em fermentadores de inox ou alguma coisa assim. E depois o líquido é transferido para uma barrica e vai ficar lá. Joia. Isso é uma transferência que vai ser feita. E também em maturações muito longas, também é de bom tom, de certa forma, fazer essa transferência. Eu já deixei cerveja por mais de 5 meses, 6 meses talvez, em contato com a levedura e nunca tive problemas de autólise. Por quê? Porque a nossa levedura é bom. Então, mito. Mito. Dando prosseguimento, por enquanto, vamos ver o placar. A primeira, alumínio, não tem nenhum problema, então é mito. A segunda, cerveja de garrafa é mais gostosa que a de lata, é mito regional ou verdade regional, vai depender, né? A tal da trasfega, mito. Mito. E agora, mito ou verdade na parte de consumo? Existe mais chance de se ter dor de cabeça com cervejas que contêm milho na sua receita? Tadinho do milho, né? Tadinho desse cereal tão discriminado nos tempos atuais, né? Exato. Acho que vale só pra gente criar um parênteses aqui. Essa pergunta veio através do Instagram pra mim, gente. Olha só, a pessoa achando que eu ia saber responder isso. E aí eu bati na porta do Henrique. Falei, Henrique, socorro. Tem um ouvinte do Surra que quer essa resposta, me ajuda. Aí o Henrique, super paciente, falou. E aí veio a ideia de criar esse episódio só pra falar de mito e verdade. Então, eu vou achar aqui o nome do ouvinte do Surra de Lúpulo que pediu essa pergunta, enquanto o Henrique vai dando a nossa maravilhosa resposta. Mas antes desse mito ou não ser contestado, antes dessa questão ser contestada, eu gostaria de lembrar que a gente fez um programa inteiro Sim. sobre os mimimitos e os mimimilhos da cerveja. Mimimilhos e mimimitos. Genial. Mas a princípio isso não tá esclarecido lá, entendeu, Leandro? Então... Não, da dor de cabeça não. Isso aqui ficou só pro Henrique mesmo. Exato. Então vai que é tu, Henrique. Que pressão! Fiquei bem pouco pressionado agora. Assim, existe muito mais chance de ter dor de cabeça com cerveja ruim ou mal feita, seja ela artesanal, caseira ou não, tá? Tá muito mais relacionado ao processo do que necessariamente ao uso do milho per se. A questão é que esse uso de milho, ele tá muito associado com cervejas de produção em massa, das big players, que produzem quantidades intercontinentais, quantidades mesozoicas de cerveja para jogar no mercado. Então elas têm prazos para ser cumpridos, elas têm metas para serem cumpridas. E muitas vezes esse processo de fabricação, ele é acelerado. Eu não quero exagerar, em algum momento eu fui numa cervejaria da Ambev e falaram que desde a produção, né, do início da produção até a cerveja estar envasada, dependendo da cerveja, é de 3 a 4 dias. Então o processo é muito rápido. O que eles fazem dentro dessas cervejarias é um processo muito rápido. E muitas vezes tem algumas falhas de processo. Então vão cumprir essas necessidades de entregas ou até mesmo economizar. Vamos economizar aí tempo de tanque. Vamos economizar um tempo precioso de tanque que a gente pode fabricar mais cerveja. Essa aceleração de processo, ela leva a cerveja a ter subprodutos de fermentação que vão ocasionar essa dor de cabeça. O grande vilão nessa história é o acetaldeído. Numa via normal de fabricação, quando a gente fabrica a cerveja e a levedura fermenta, toda a levedura, praticamente toda a levedura, ela gera acetaldeído no processo de fermentação. Entretanto, existe um passo posterior que é a reabsorção desse subproduto, desse acetaldeído, pela própria levedura. Então, se tu deixar a levedura em contato com a cerveja por tempo suficiente, ela vai metabolizar esse subproduto. E a tua cerveja não vai ter isso e tu não vai ter dor de cabeça. Mas acontece que nem sempre isso é respeitado nas big players, nem sempre isso é respeitado inclusive em casa. As pessoas às vezes têm pressa para fazer ou seguem processos ainda antigos ou alguns outros mitos de fabricação. Eu tenho que ir pelo reloginho. São 5 dias de fermentação. Depois de 5 dias de fermentação, eu já posso envasar. Não, a levedura faz cerveja. A gente faz mosto. Isso é muito importante. A gente só faz o mosto. Quem faz a cerveja é a levedura que vai comer os açúcares e gerar o resultado final pra gente. Então, milho não vai gerar mais dor de cabeça. O processo feito de uma maneira acelerada, o processo feito de uma maneira a não respeitar o tempo da fermentação que vai causar isso. Lógico que tem outros fatores que podem influenciar nisso, né? Tipo, tem pessoas que têm alergias, tem pessoas que têm outras coisas, mas eu não
sou médico pra poder opinar sobre isso. Tem o lance da hidratação que você tinha comentado comigo quando a gente trocou ideia sobre esse assunto, né? Pô, gente, beber uma aguinha durante o consumo da sua cerveja faz bem também. E só pra complementar, o nome da pessoa que perguntou, o Instagram dele é Cervechato e ele é xará do Leandro. Consequentemente, o nome dele é Leandro. Então, Leandro, tá aí a sua pergunta respondida pelo Henrique. Obrigado, Henrique. Cervejeiro caseiro nível hard. E tem uma coisa mega importante, que não podemos colocar os hábitos de consumo de pessoas que consomem cerveja artesanal no mesmo patamar de consumo de pessoas que consomem em massa, as cervejas em massa. Por quê? Geralmente a cerveja em massa está relacionada àquele consumo em quantidade. Nunca é uma latinha, Volume. é sempre um latão, é sempre 2 latões, é sempre uma cerveja de litro. É injusto também tu fazer essa comparação, porque a gente vai falar depois um pouco sobre isso, acredito, como se eu não soubesse a pergunta, mas tipo, a gente vai falar sobre isso depois. Mas beber álcool é intoxicar o nosso organismo. Por mais que seja uma quantidade pequena ou uma quantidade alta, é intoxicar. Então, intoxicar em menos quantidade ou em mais quantidade vai impactar também no resultado que a gente vai ter no nosso sistema. Mas, de novo, não sou médico. Tá certo. Use com moderação. Sempre. Perfeito. Vamos voltar agora aqui pro produção de cervejas caseiras, mais um mitinho. Essa dúvida eu sempre tive, porque aí eu vou fazer um paralelo aqui. Já comentei que eu também sou mergulhador, e quando você começa a fazer curso de mergulho e tal, vai ter sempre um desgramado, um famigerado. Não vou usar famigerado, porque famigerado é uma coisa boa. Pelo menos eu recebo de coração aqui, de bem. Mas sempre tem um desgraçado que vira pra você e fala assim, compra o equipamento, com o tempo ele se paga. Mais ou menos em 180 anos ele se paga. A única pessoa que até hoje praticou mergulho e pagou o equipamento foi a Elizabeth, a rainha, que ainda não morreu, embora a Folha tenha dito que morreu, mas ela não morreu, tá? A rainha Elizabeth. E ela já pagou o equipamento de mergulho dela. Tirando isso, ninguém mais pagou. E aí a pergunta é essa. Fazer cerveja em casa é mais econômico do que consumir na rua? Eu tenho um grave problema, que quando as pessoas me falam as coisas, eu tenho uma tendência a imaginar as coisas. E eu estou imaginando a Rainha Elizabeth fazendo scuba diving. E tá foda a cena na minha cabeça. Porra, aquela roupinha lá de neoprene, garrafa de Nancy ali atrás, ó, Clint. Puta que E pariu. um cetro na mão, ou uma coroa na cabeça, e tipo, só isso brilha no fundo do mar. Imagina, que cena maravilhosa. Ela tá indo pra uma reunião com quem que é o rei dos mares? Netuno? Netuno. Uhum. É uma boa. Isso aí, então tá. Deixa a monarquia se entender, né? Ou Iemanjá. Tá lá Netuno, Iemanjá e Elizabeth II. Exato. Agora tá pior a cena. E o Aquaman não vai entrar nessa? Não, porque ele é inútil. Ele é inútil, ele é muito chato. Gente, isso aqui eu vou dizer com muita... É muito o meu dia a dia, então é um mito. Gigantesco, enorme, de longe o mais mítico dos míticos que a gente tem aqui nessa lista de mitos que a gente vai passar. Fazer cerveja em casa, o hobby de fazer cerveja em casa, ele não é mais econômico do que consumir na rua. Principalmente se a gente for comparar com as cervejas em massa. A questão aqui é que fazer cerveja em casa não é sobre economia. E eu acho que quem tenta olhar por esse prisma tá se equivocando. Tá errado. E tipo, vai entender mais cedo ou mais tarde de que isso é muito, muito errado. Fazer cerveja em casa é mais sobre liberdade, né? De fazer a cerveja que a gente quer. Porque fazer cerveja em casa tem uma parada muito massa, né? Que é, não necessariamente a gente precisa só gostar do processo de fazer o líquido que a gente vai beber no final. Tem gente que gosta de fazer receita. Tem gente que Sim. gosta de fazer equipamento. Tem gente que gosta de fazer kegerator. Tem 1000 coisas no hobby que envolvem fazer cerveja. Não somente o líquido final. E a parada é que isso gera lucros, melhor dizendo, gera gastos infinitos. Porque tu pode começar a fazer cerveja com um investimento bem baixo, tipo R$500 hoje em dia, tu consegue começar a fazer cerveja comprando um equipamento simples, brewing na bag, comprar aquele arrolhador chinfrim branco que é uma desgraça para rolhar a garrafa, mas vai funcionar e tu vai conseguir fazer cerveja no final das contas. Só que o limite superior, ele é literalmente infinito. Tem pessoas que fazem como hobby e tem equipamentos que facilmente custam mais de R$50 mil, R$100 mil, R$150 mil. Exatamente, igual mergulho. É isso. É por isso que eu não faço cerveja, gente. É só por isso.
Eu não ia saber brincar. Eu ia comprar todos os equipamentos, não ia saber mexer. É tipo a tecnologia tá virando pra mim hoje. Eu parei de ter aquela coisa de pegar um lance de tecnologia na mão e conseguir mexer, conseguir brincar, não sei o quê. Eu compro, não gastei um dinheiro, não sei usar e fica parada aqui eu achando bonito só. Tem acontecido comigo. É pelo fato, né? Não, eu comprei. Eu estou dominando essa tecnologia. Mas a verdade é que ela já te dominou. Essa que é a grande questão. É, exatamente. Mas fazer cerveja é isso. E se a gente for olhar para insumos, por exemplo, eu já fiz um investimento inicial de R$500. Então, eu já tenho o equipamento para produzir cerveja em casa. Uhum. Eu não vou ter mais custos. Tu ainda tem o custo de fazer Do insumo. o do insumo, né? Para fazer aquela tua cerveja. E isso é outra coisa que varia drasticamente o valor. Se a gente for olhar por uma receita, vou fazer uma blonde ale, vou fazer uma cream ale, vou fazer uma cerveja muito simples com pouco lúpulo, que usa uma levedura bem comum, eu vou gastar aí pra fazer uns 20 litros, talvez R$100. Uhum. Um pouquinho mais, talvez. Isso é ok, se tu for pensar, poxa, 20 litros aí, R$100, tenho gasto com gás, tenho gasto com uma geladeira, tem gasto com garrafa, mas bota aí, 150. Faz a planilha. Bota 150 aí. Agora, se tu for fazer aquela cerveja desgraçada, lupulada, que todo mundo gosta hoje em dia, aquela cerveja que parece uma vela, que não parece mais cerveja assim, tu vai gastar fácil aí. Aquela cerveja, 30 gramas por litro de dry hopping. Essas pessoas que, ficam testando meus limites. Isso tu vai gastar. Eu já fiz 20 litros de uma Hazy IPA e eu gastei R$400 pra fazer esses 20 litros. E sem contar que, no final, tu não tem os 20 litros. Porque o lúpulo absorve. O lúpulo fica com... Não só é caro, não só tem esse hype desgraçado em cima do lúpulo, como ele consome a tua cerveja. Ele tá bebendo contigo, ele é mais do que teu sócio. Ele não é um insumo. Exatamente. E tu pagou por ele. Tu pagou pra ele beber tua ceva. Imagina isso, Leandro. Tu consegue imaginar esse rolê? Ai, gente, que maravilhoso. Que maravilhoso. A pessoa revoltada, a pessoa que não gosta de lúpulo, revoltada. Eu quero fazer um pedido aqui, eu sei que ela escuta a gente, mentira, não faço ideia se ela escuta ou não, mas Natália Arcuri, lança aí no Me Poupe uma planilha, um simulador de investimento, criando ou não a sua cervejaria em casa. Quanto você deixa de beber no decorrer de 10 anos fazendo isso. Tem aquela máxima maior, né, que o Estevão cunhou, que é: se tu quiser ficar milionário fazendo cerveja, comece bilionário, né? Essa é a questão. Mas a verdade é que tu não vai economizar mais fazendo cerveja. Mas, por outro lado, se tu olhar por um outro prisma, tu vai ter uma liberdade maior, tu vai ter um hobby. Então, olhem por esse lado. Não olhem por dinheiro pra cerveja. As cervejarias já têm esse trabalho. A gente tem que ter um hobby. Só isso. Tem que ser divertido. O mito não era esse. O mito não era ter liberdade. O mito era saber se era mais caro ou não. Então... Mito. Tá. Vamos lá. Mito ou verdade em relação a consumo? A cerveja é mais saudável que as bebidas destiladas, como a cachaça e o uísque? Então, de novo, eu não sou médico, né? Mas eu leio bastante, pesquiso bastante. E então eu vou dar... Você tem certeza que você não é? Não estamos presos ao, eu não sei qual é a instituição que gere os médicos do Brasil. CRM. Essa instituição aí. Conselho Regional de Medicina. Mas isso é um mito, tá? Acho que é importante a gente pontuar uma coisa, que no fim a gente tá falando de bebidas alcoólicas. E a bebida alcoólica, ela contém álcool, e isso vai resultar em algum nível de intoxicação do nosso organismo. A tonturinha que a gente sente quando a gente toma cerveja, é o estado alegre que algumas pessoas ficam e é o estado desgraçado que algumas pessoas ficam por beber em excesso. Seja cerveja, seja cachaça ou seja uísque. Pra gente ter uma ideia, né, é importante pontuar que o uísque e a cachaça, eles têm uma quantidade maior, se a gente for analisar volumes iguais, são bebidas que elas têm uma quantidade maior de álcool, de teor alcoólico, comparando com o volume. Se a gente tem 100 ml de uma cerveja 5% de álcool, a gente tem 5 ml de álcool naquela cerveja. Se a gente tem 30% de álcool numa cachaça, em 100 ml a gente vai ter 30 ml. Então, beber a mesma quantidade vai fazer com que a gente tenha uma intoxicação muito maior. Tem o fato também que a cerveja ela tem mais nutrientes, né? Porque a cerveja vai ter carboidratos, a cerveja tem proteínas, do que a cachaça e o uísque. Mas isso não necessariamente vai tornar ela saudável. tem pessoas que correm e tomam cerveja no fim da maratona. Tem a comemoração lá da Bundesliga que o pessoal toma uma cerveja, uma Weizenbier no final do campeonato. Sim, aquilo ali tem carboidratos, isso vai repor alguns eletrólitos do teu organismo, vai repor alguns minerais que tu perde no processo de fazer o esporte, mas não é tão saudável quanto beber uma bebida que não tem álcool, porque o álcool tá presente.
Outra questão importante é que tem algumas doenças, hoje em dia a gente ouve falar, né? Por exemplo, doença celíaca, ou até mesmo para pessoas que são diabéticas, que o fato de ter carboidratos na cerveja impacta diretamente na saúde dessas pessoas. Então não é só o álcool, tem também a questão de carboidratos ou de glúten para as pessoas que têm doenças celíacas. Por isso que tem algumas cervejas sem glúten. Então, no final, é o que o Leandro falou, consumo consciente, beba bebida de qualidade, isso é mega importante, principalmente quando a gente fala de destilados. Destilados tem 2 partes do processo que tem que ser destiladas, que é a cabeça e a cauda, se eu não estou enganado, que são altamente tóxicas para o organismo. Tem um tipo de álcool que ele é altamente tóxico para o organismo. Então, bebam cerveja de qualidade, não bebam aquela parada que tu olha na gôndola do supermercado e tu tem até medo de tomar aquela garrafa. Isso não vai fazer bem pro seu organismo. Aí dá vontade de perguntar, tomar cachaça ruim, tomar vodka ruim, uísque batizado dá dor de cabeça, doutor Boaventura? Dá. Inclusive, talvez você esteja dissolvendo os seus organismos. Seu organismo inteiro, seus órgãos internos podem estar sendo dissolvidos por isso. Porque você tá tomando um solvente ao invés de cerveja. Muito maravilhoso. A resposta dele podia ser, eu não sou médico, mas... Eu posso afirmar que vai dar ruim. Não, mas ele veio com experiência de causa. Sangue de bois faz mal? Corote faz mal? Faz, gente. Além do álcool, eles devem usar um corante, uma tinta têmpera naquilo. Eu não sei o que usam pra fazer aquela cor nuclear. Eles usam Guaraná Jesus, rapaz. Só pode ser. Que corante por si já é um negócio, né? Confuso. É. Não tem na natureza aquela cor. É isso que eu queria dizer. Não tem aquela cor de caneta marcadora de texto. Então, tipo, aquilo veio de algum lugar. Seja de Chernobyl, chega de algum lugar. Tem que vir de algum lugar aquela cor. Assim como você não é médico, eu não sou psicóloga. Mas com certeza, essa coisa de não ter na natureza essa cor veio dessa criança. Henrique criança, que não teve lápis de cor da Faber-Castell, como diria você também, paga nós, Faber-Castell, não teve aquele tipo 36 cores. Ou seja, ele fica pegado naquela 12 cores. E não tem na natureza. Isso é uma verdade. E agora eu fiquei um pouco deprimido. Aí, ó. Por lembrar disso. Sabe aquela canetinha que deveria ser de uma cor, mas você já pegou de segunda mão e veio com aquela cor já totalmente misturada, porque passou em cima de outra cor, fica aquela desgraça? É isso, é sobre isso. Pálida, ela chega pálida. Exatamente. Agora a gente chegou num momento triste agora da conversa. Vamos todo mundo refletir aqui. Tchurururu. Vamos voltar aqui, ficar menos triste, mais animado. Vamos falar de novo de produção de cervejas caseiras. Então, não fazer prime com açúcar. Fazer açúcar invertido. É bom, porque assim, quando se fala de fazer cerveja em casa, pra mim, vai além do mito. Pra mim, isso aqui tá escrito quase em aramaico, assim. A gente tem que se juntar pra fazer cerveja um dia. Ia ser divertido, gente. Pegar uma receita e fazer cerveja todo mundo junto, assim, tomando uma ceva em volta, com todos os cuidados, mas ainda assim fazer uma cerveja. Vai ser divertido. A gente vai conseguir isso. Vai acabar toda essa pandemia desgraçada e a gente vai fazer isso. Explicando um pouquinho. É meio mito. Por quê? O que é o priming, primeiro? Priming vai ser um processo que a gente vai fazer com a nossa cerveja. Depois que ela terminou a fermentação, a gente vai pegar e colocar nas garrafas o líquido, né? E a gente adiciona uma dose extra de açúcares para ser refermentado. Aquele açúcar ele vai ser refermentado porque, por mais cristalina que a cerveja esteja na garrafa, ainda tem leveduras em suspensão. Essa levedura, ela pode consumir açúcares ainda. Então, se a gente colocar açúcar, a levedura vai fazer a sua via metabólica, ela vai comer açúcar, vai gerar álcool e vai gerar CO2. Ainda que a quantidade de álcool vai ser menor, porque a quantidade de açúcares é pequena. Esse dióxido de carbono, que é esse CO2, ele não vai conseguir sair da garrafa, porque a gente botou uma tampa, a gente arrolhou ela tá lacradinha ali. Isso vai criar uma pressão naquele pedacinho, naquele espacinho que fica entre a cerveja e a tampa, vai criar uma pressão ali, porque o CO2 vai sair da cerveja e vai ficar pressionado ali. E quando a gente gelar a cerveja, esse CO2 que tá preso naquele que a gente chama de headspace, esse CO2, ele vai ser incorporado na nossa cerveja. Então, por isso que o priming é esse processo. É adicionar açúcar no final da fermentação, na verdade, quando a gente envasa, para gerar uma nova fermentação, para gerar CO2, pra gente ficar com aquela cerveja feliz, marota, que gera espuma, e a gente toma e fica feliz. Só que tem uma questão aqui, que é o seguinte. O açúcar de mesa, ele é eu vou ser chato. Vou ser chato. Seja. O açúcar de mesa, ele é um disacarídeo.
O que é um disacarídeo? Ele é formado pela união de 2 monossacarídeos, de 2 moléculas de açúcar. O açúcar de mesa, ele é glicose e frutose juntos viram esse monossacarídeo, que é o açúcar de mesa. E a levedura, ela metaboliza açúcar para gerar o CO2. Só que quanto mais complexo o açúcar, quanto mais cadeias de açúcar o açúcar tiver, então ele pode ser um monossacarídeo, ele pode ser um disacarídeo, ele pode ser um trissacarídeo, ele pode ser um polissacarídeo. Quanto mais cadeias de açúcar ele tiver, mais complexo, mais vias metabólicas a levedura vai ter que fazer para consumir aquele mesmo açúcar. Aí a gente volta no que é o açúcar invertido. O açúcar invertido, ele é um processo que a gente faz para quebrar esse disacarídeo, uma molécula com 2 moléculas, na verdade, em uma só. O que isso facilita? A levedura vai sofrer menos para consumir os açúcares. Não necessariamente isso é um problema hoje em dia. Isso já foi um problema, novamente a gente falou, das leveduras cansadas, sofridas, que não cantam canções belas durante o processo de fermentação. Então, quando a gente faz lá, bota o açúcar, ferve com água, a gente está basicamente simplificando o açúcar, fazendo um açúcar simples, açúcar invertido, xarope de açúcar, xarope invertido ou ainda xarope simples, são sinônimos, que vai facilitar o processo. A gente, inclusive, pode adicionar algum tipo de ácido que vai acelerar esse processo. Mas a questão é que a levedura ela está apta a consumir tanto o disacarídeo quanto o monossacarídeo. A questão é, vai ser mais rápido ou mais lento. Para nós em casa, vai fazer 0 diferença. Coloca para sanitizar só o açúcar, mistura com água, ferve, vai que é um doce, não se preocupa. Até porque tem gente que faz priming com açúcar simples, tem gente que faz com mel, tem gente que faz com açúcar demerara, por exemplo, açúcares mais complexos para gerar um pouquinho de sabor. Então, não faz diferença. É mito. Bom, eu fiz cerveja 2 vezes na minha vida. E aí, numa delas que eu fui participar do Invase, tiveram que fazer o tal do priming. E aí era aquele copo que parece de laboratório, que tem um nome difícil. Erlenmeyer. Esse. Bruna Lismayer. Ai, gente. Bom, esse copo aí, eles botaram limão? Pode ser? Sim, é o ácido, no caso, que ajuda água, entendi. Limão, o açúcar e esse ácido que é o limão, ele vai catalisar, vai acelerar o processo. Água, limão e açúcar. E aí botaram no fogão, tinha que esquentar essa parada, e aí depois botaram dentro da geladeira, tampando com papel alumínio. É isso, tava certo então. Tava certinho. E mega importante, não precisa nem botar na geladeira nem nada. Porque a verdade é que esse líquido quente, ele não vai fazer diferença quando colocar na cerveja. Não vai esquentar. Ah, não, é porque falaram que tinha que esfriar. Por isso que foi pra geladeira. Pra esfriar, pra depois entrar na cerveja. Não faz diferença, porque a quantidade de líquido que tá dentro do priming não vai ser suficiente pra esquentar a tua cerveja. A massa térmica que tem da cerveja gelada vai ser muito maior e não vai fazer diferença. Fato. Tá certo, muito bom, muito bom. Entendi. Super invertido, priming, olha só, gente. Eu mesma tô aqui aprendendo um monte de coisa que eu não sei como eu vou usar, mas eu tô aprendendo, né? Eu também. E eu queria ter filmado a sua cara quando ele começou a falar de sacarídeo, polissacarídeo, prime invertido. Tu tava com uma cara maravilhosa, tava com aquela cara de... Eu vou te dizer, se vocês quiserem saber pra onde a minha cabeça foi, vamos lá, eu já personifiquei lúpulos aqui, tá? Quem não ouviu o programa da escola americana, volta e ouça a personificação. Quando ele chegou e falou em disacarídeo, eu na hora fui para Didi Mocó, sorrisal colesterol. Trapalhões, aí é disacarídeo, monossacarídeo, aí já é o Zacarias. Aí depois tem o trissacarídeo, Dedé, e aí o polissacarídeo, que é o Mussum. Gente, trapalhões total. Olha, essa associação eu não tinha feito, mas olha, a gente ultrapassou limites hoje e foi bom. Bom, então fica aí dito por que eu estava tão... Eu não estava perplexa, eu estava só me divertindo no meu mundo. Não, você não tava perplexa, mas você tava realmente com a carinha do seu mundo, do tipo... Caraca, Didi, Dedé, Mussum, Zacarias. Tava em Nárnia. Mas vamos lá, pra gente encerrar o programa de mitos e verdades só pra quem não é mecenas, porque quem é mecenas ganha 2 mito bônus. Então você tá esperando o quê, né? Vamos lá. Mito ou verdade sobre o consumo?
cerveja dá mais ressaca que outras bebidas? Novamente, ele não é médico. Vamos no disclaimer. Eu não sou médico. Vamos só confirmar que não dá ressaca mesmo. A gente só tá fazendo várias perguntas só pra afirmar mesmo. Mas isso aqui pode ser verdade, mas também pode ser mito. Vou tentar dar uma explicada. Pra gente entender o que é a ressaca, o que no organismo é ressaca. A gente já falou 18 vezes, mais ou menos, nesse programa, que o álcool é uma substância tóxica pro nosso organismo, né? E segundo o Instituto Boaventura de Medicina, que não existe, fica a dica, quantidades baixas vão levar a sensação de prazer no cérebro, mas o resto do corpo sempre é uma intoxicação. O nosso organismo, os nossos órgãos encaram o álcool como uma intoxicação e geram vários processos. Essa intoxicação vai ser gerada pelo etanol que está na cerveja. E também por alguns subprodutos do metabolismo do etanol no nosso fígado. Nosso fígado vai lá, vai quebrar o álcool em outros subprodutos. E esse subproduto, adivinha qual é? Que é muito tóxico? Acetaldeído, que eu falei antes. Essa praga, de novo! De novo, essa é a praga da dor de cabeça. Essa é a praga da ressaca. E talvez seja um mito, mas eu já li em algum lugar que uma colher rasa de chá de acetaldeído, de um produto com acetaldeído, gera uma dor de cabeça quase que instantânea dentro do teu organismo, por causa quase instantânea ou muito rápida, porque o teu organismo entra nesse modo de proteção, de certa forma. Outra coisa que vai acontecer, os nossos rins, eles vão aumentar a quantidade de urina drasticamente. Algumas pessoas têm uma bexiga maior, outras pessoas têm uma bexiga menor, e vai levar a gente a urinar mais e vai causar desidratação. A gente também vai ter um aumento da nossa pressão sanguínea, ou seja, nosso coração vai ficar mais acelerado, nós vamos trabalhar como se a gente tivesse acelerado, como se a gente tivesse com uma energia trabalhando ali. E o fígado vai começar a fazer hora extra para tentar desintoxicar o sangue do etanol, do acetaldeído, e ele não vai mais cuidar de uma coisa importante, que é manter o nível de açúcar do nosso organismo nos níveis adequados. Tudo isso está relacionado ao hábito do consumo, do que propriamente a gente falar de uma bebida X ou Y. Mas o fato é que tem gente que bebe demais cerveja, tem algumas pessoas, muito departamento de marketing, inclusive, faz a propaganda que aquela cerveja para beber redondo, que desce rápido, desce isso, desce aquilo. E isso leva a um excesso de álcool, e isso leva a esses problemas. Tem outros problemas que é, vamos falar de cervejas muito alcoólicas, se tu beber em quantidade, vai aumentar o problema. Bebidas de baixa qualidade, também, porque podem ter acetaldeído, também vão gerar o mesmo nível de intoxicação. E uma coisa importante, que cada organismo reage de forma diferente. Quem nunca ouviu? Eu nunca tive ressaca na minha vida. Eu bebo o que eu quero, eu nunca tive ressaca. Eu fico muito puta quando eu ouço isso. Eu identifico mentiroso. Então, tem essa questão também. Tem gente que tem um organismo que talvez tenha algum tipo de, não sei, mutação genética. Pode ser. Existe, né? Tem gente que tem mutação genética aí, não sei. Mas que talvez o organismo gere algum tipo de substância ou que não gere acetaldeído no processo de filtragem ou de processamento do álcool. Isso gera um resultado positivo para a pessoa, entre aspas, que ela não vai ter ressaca. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que tinha um problema que ela gerava álcool no organismo dela, por alguma razão, e o fígado dela estava sempre gerando acetaldeído. Então a pessoa vivia constantemente de ressaca, porque o organismo dela fazia esse processo. Meu Deus! Eu li uma matéria sobre um cara que tinha uma bactéria no estômago que transformava alguma coisa que entrava no estômago dele em álcool, e ele estava constantemente bêbado. Eu não sei se ele estava constantemente com ressaca ou bêbado, porque é difícil as duas coisas ao mesmo tempo. Mas imagina... Eu geralmente particionava. Eu tô de bêbado, eu tô de ressaca. Mas faz todo sentido. Imagina que teu organismo tá constantemente exposto ao álcool. Ele tá constantemente tentando filtrar, tentando tirar o álcool do teu organismo. Sim. Essa pessoa deve estar bêbada e com ressaca. Tipo, tá tudo ruim. Imagina. Caralho, cara. Esse cara tá preso do tipo assim, cara, no universo... Não... Em vez de ser o dia da marmota, é o dia da ressaca, cara. Que merda, cara. Imagina, fazer um filme com essa criatura e não vai ser o dia da marmota. A pessoa, tipo assim, acorda e meio, que horror, que horror. Tipo assim, a pessoa é uma bipolaridade total, imagina que horror. Exato. Gente, esse programa de mito foi maravilhoso, porque o Leandro foi anotando o placar aqui e ele só anotou mito. É só mito. Eu tenho certeza que não foi tudo mito, não é possível. Não, tem um... É que tem os semi-mitos. Semi-mitos. Teve um. A cerveja é mais gostosa na garrafa do que na lata. Esse é o mito real. O mito real é tipo ET Bilu. É um mito, mas ele
Não, ele é real, porque apenas busca conhecimento. Te puxou, né, Leandro? ET Bilu te puxou, né? Gente, acho que esse foi o programa mais próximo da tranqueiragem que a gente já fez na nossa vida. Então, se você chegou até aqui, guerreiro, guerreira, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Desculpa a bagunça. Exato. Vamos agradecer o Henrique, que não é médico, tá, gente? A gente, apesar de ter feito milhões de perguntas de medicina pra ele, vamos agradecer aqui que ele não é médico, eu não sou psicóloga. Enfim, então, Henrique, muito obrigada por todo o ensinamento. Você que não é mecenas, fica aí sem saber quais são os outros 2 mitos que a gente vai deflagrar. Quem é mecenas recebe o conteúdo extra logo mais no nosso grupo. Vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja ou de piada, né? Ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Nos ouça no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Faça um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do conteúdo pelas plataformas. Agora, vamos deixar o nosso convidado se despedir. Muito obrigada, Henrique. E desculpa aí qualquer coisa, o Leandro, ele é assim, tá sendo medicado recentemente. Gente, valeu pelo convite, sempre um prazer inenarrável, inexorável estar aqui, mas desculpa aí qualquer coisa. A gente tenta falar sério, mas quando a gente tá aqui no meio de amigos, a gente faz isso, a gente brinca, a gente se diverte, e é por isso que a gente faz podcast, né, gente? Exatamente, essa é a mola motivadora. Obrigado, Dr. Rick, por iluminar... Médico do Henrique. Por iluminar o nosso caminho aqui sobre saúde, mitos e tudo mais. Muito obrigado. E valeu! Valeu, gente! E aí eu preciso saber o seguinte: você precisa fazer transfega. Não, é trasfega, filho. Trasfega. Ué, mas tá escrito transfega. Trasfega. Transferência de líquido. Pronto. Você precisa fazer transfega para fazer a maturação. Antes de qualquer coisa, situa a galera o que é transfega. É trasfega, você tá falando trasfega. Você precisa fazer transfega para fazer desestabilizou o negócio. Era necessário porra isso. de trava-língua. Era necessário. Vai lá. 1 transfega, 2 transfega, viram 3 transfegas. Você precisa... Este podcast foi editado por Play Áudios.